Mas de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. O desenvolvimento da pesquisa e tecnologia é a garantia de um futuro melhor para todos. Eu sempre vou aprovar isso. Unisa, uma instituição com mais de 50 anos de tradição, nota máxima no MEC e aprovada por todos. Vestibular 2021. Inscrições abertas. Professor? Professor? Professor, seu microfone está desligado. Pronto. Olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo promovido pela área de marketing da Unisa e pela área de pós-graduação, onde a gente procura sempre trazer temas que são importantes, né, e até primordiais para a gestão, para desenvolvimento das nossas carreiras, para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento como um todo. E hoje eu trouxe um tema para conversar com vocês, que trata quais são as tendências, né, na gestão empresarial no período pós-pandemia. Esse período pós-pandemia a gente poderia também trocar por futuro, porque a realidade que nós chamávamos de realidade, né, a normalidade que nós conhecíamos, ela deixa de existir, né? Essa pandemia veio mostrar para a gente o quanto nós devemos ser flexíveis, o quanto nós devemos ter a capacidade adaptativa, para que a gente continue sobrevivendo num mundo cada vez mais complexo. E a gestão, ela não se dissocia disso, né? Então, quando a gente fala de gestão empresarial, nós estamos falando de logística, de operações, de produção, de marketing, de vendas e de gestão de pessoas, né? Tudo isso engloba o grande processo da gestão empresarial. Então, a gente pode verificar que a logística, por exemplo, né, ela evoluiu, né, absurdamente nesse último 1 ano e meio ou 2 anos, né, que nós estamos aí num período de pandemia, aonde o seu desenvolvimento, né, buscando a eficácia dos seus serviços, mostrou para a gente o quanto é importante, o quanto é possível se fazer. O desenvolvimento do comércio eletrônico, né, teve um boom gigante nesse período. E a gente passou, né, a tornar cada vez mais comum, né, o consumo por meios eletrônicos, né, em especial a internet. Além disso, né, a própria questão do transporte, né, ainda dentro do processo logístico, quando nós tivemos que aprimorar o nosso processo de transporte, garantindo menor prazo para a entrega dos produtos adquiridos. Quando a gente fala de produção, né, a mesma coisa, a produção teve que otimizar seus processos, buscando reduzir seus custos para atender a uma visão de comércio eletrônico. Quando a gente fala de marketing, né, como que o marketing reagiu a esse processo pandêmico, né? Quanto ele se desenvolveu, quanto ele achou novos caminhos para encontrar os seus consumidores e novos consumidores. Processo de vendas, da mesma forma, né? Como a gente falou, o comércio eletrônico evoluiu muito. E também, né, a questão da gestão de pessoas. Quando a gente vai falar de gestão empresarial, é importante a gente rebuscar um pouco, né, da história
da gestão empresarial, que até muito pouco tempo atrás, ela trazia uma carga muito forte ainda do que a gente chama de cultura organizacional, ou mais ainda, mais ampla do que isso, uma cultura de mercado, né? Aonde as empresas, ainda que nós estivéssemos já engatinhando no processo de home office, as empresas ainda resistiam muito a essa modalidade mais moderna, mais econômica, mais eficiente e muitas vezes mais eficaz de trabalho. Há diversas funções dentro do mercado de trabalho que podem ser feitas por home office. Por que as empresas não faziam antes? Porque desde que o mundo é mundo, né, e sendo um pouco mais específico, desde a época da Revolução Industrial, né, lá no começo do século XX, final do século XIX, as empresas tinham aquela visão do trabalho in loco, né? Ou seja, eu pago você para estar aqui das 8 às 5, ou naquela época, das 8 às 24, né? Que as jornadas eram absurdamente grandes, e eu quero você aqui. Não importa se o seu trabalho pode ser feito em outro local. Não importa se a sua produtividade até pode ser maior em outro lugar. Por quê? Porque a cultura do emprego determina que uma jornada de trabalho deva ser cumprida, né, dentro das dependências da empresa ou sob o controle dela, no caso de atividades externas. A pandemia nos empurrou, né, para um processo onde as empresas foram obrigadas a se beneficiarem com uma ferramenta que já estava à disposição delas, que é o home office, né? Esse exemplo é um exemplo bem crasso, né, do que a gente de uma das grandes mudanças na gestão empresarial. O home office ele traz, em muitos casos, né, como eu tenho pesquisado aí alguns autores sobre o tema, né, não só sobre home office, mas sobre todo o assunto que a gente vai tratar aqui das tendências da gestão empresarial, e que muitos trabalhadores aumentaram suas produtividades estando em home office, né? Ou seja, eles conseguiram produzir mais do que eles produziam, sem ter a questão do deslocamento, né, de todo o estresse, muitas vezes um estresse longo, né? Então, a gente vê, inclusive, uma reversão de uma tendência do mercado imobiliário que era, na verdade, a construção de prédios comerciais no mesmo condomínio, né, assim, no mesmo espaço, que prédios residenciais. O que eles buscavam com isso, na verdade? Que as pessoas fossem trabalhar mais perto de onde moravam, ou que fossem morar mais perto de onde trabalhavam, né? Então, essa era uma ideia aí do mercado imobiliário e que teve, né, um aceite aí relativamente grande. Mas muitas atividades podem ser feitas fora do local, né, dos domínios ali físicos das empresas. Então, se a gente pensar que a empresa ela ganha em produtividade, a empresa tem uma redução de custos, porque cada um de nós, dentro dos domínios da empresa, né, dos domínios físicos da empresa, nós temos um custo para estar lá, né? Água, luz, telefone, internet, né, limpeza, né, desde custos mais primários até custos mais relevantes. Por exemplo, né, as questões de impressora, né, que sempre são um custo relevante aí quando a gente trata de material de escritório e assim por diante. Então, se as empresas ganham com isso, por que elas não o fazem? Voltamos à história da cultura, né? Porque eu quero ter a pessoa que eu pago sob o meu olhar, né? Só que a gente está agora falando de inteligência organizacional. Por quê? Porque esse período, né, que nós vivemos, estamos vivendo ainda, né? É importante a gente ressaltar que ainda tem muitas pessoas morrendo, que tem muitas pessoas se contagiando, então a gente tem que continuar com muitos cuidados, mas esse período ele veio mostrar para a gente que há alternativas. E mais do que isso, que o foco no cliente
ele se torna cada vez mais importante. A gente começou lá no começo dos anos 2000, né, a aprender mais, a trabalhar mais a questão do planejamento estratégico. Né? Então, no Brasil, a gente, antes do processo de abertura de mercados, de abertura das importações, nós não éramos muito craques em custos, em planejamento estratégico, né? Nós tínhamos um mercado fechado, né? Um mercado sem importações, portanto, quem determinava o ritmo do mercado, a precificação, a qualidade, eram as indústrias nacionais. A partir do momento em que houve essa abertura, o grau de competitividade aumentou absurdamente. E aí, fez-se necessário que as empresas nacionais aprendessem a trabalhar custos, aprendessem a planejar a médio e longo prazo as suas atividades, para que elas pudessem não só sobreviver minimamente no mercado, mas também como crescer. E aí entra a tecnologia, entram as questões, as novas visões de gestão, entram os novos conceitos de logística, entram os novos conceitos de comércio, entram os novos conceitos de gerir pessoas. Porque as pessoas, e eu não quero aqui ser piegas, né, de falar que as pessoas são muito importantes porque elas são pessoas, eu particularmente acho isso, mas, né, vamos transportar isso para um mercado capitalista, né, para um mercado que vem aí evoluindo ou involuindo, né, numa tendência neoliberal. As pessoas, elas são o motor das organizações. Fala assim, Marcos, imagina, tem um monte de empresas aí que estão robotizando, né, áreas, os sistemas de gestão integrado, eles estão reduzindo a necessidade de pessoas na execução das atividades, e daí por diante. Mas quem faz sistemas de gestão integrado? Quem programa a robotização das fábricas? Né? São pessoas. Então, a grande questão que se coloca agora é que a importância das pessoas, ela realmente se mostra como uma verdade dentro de um mercado. Que pessoas? Esse é o X da questão. As pessoas que estão mais preparadas são aquelas pessoas que vão ter mais espaço no mercado. As pessoas que estão menos preparadas são aquelas pessoas que vão ter menos espaço no mercado. Isso é uma determinação do que a gente está vivendo. Goste ou não goste, né? Aceite ou não aceite, o conceito que a gente tinha de trabalho mudou radicalmente. E quem perceber isso são aquelas pessoas que vão sofrer menos com o processo. Os nossos avós, os nossos pais, né? E até eu, quando comecei a trabalhar, havia aquele conceito de você entrar numa empresa, né, como auxiliar, e você ir progredindo e se preparando, não necessariamente com questões de educação formal, mas que você poderia chegar ali a presidente da empresa até se tudo desse muito certo. Hoje, essa visão, ela se mostra bastante diferente. Por quê? Porque a partir, em especial, né, da evolução desse modelo neoliberal, e que a gente teve como uma premiação, entre aspas, né, porque é uma coisa extremamente discutida, né, a reforma trabalhista, que foi votada no finalzinho de 2017, ela permite, hoje, que as empresas tenham trabalhadores sem ser empregados, né? Trabalhadores que executam atividades necessárias para a empresa sem que eles sejam empregados. Porque o empregado é aquela relação seletista, né? Que ele é protegido pelas leis do trabalho. A reforma trabalhista, do finalzinho de 2017, ela determina que as empresas podem contratar em qualquer atividade que seja necessária profissionais que sejam pessoa jurídica, que sejam autônomos, que sejam cooperados e assim por diante. Esses caras, eles não têm mais o caráter de empregado. Então, as empresas precisam também evoluir no sentido de como eu vou tratar essas pessoas, esses trabalhadores,
de maneira que eles me tragam o maior retorno do meu investimento. Porque quando a empresa contrata alguém, ela está fazendo, na verdade, um investimento. Ela precisa que aquela atividade seja executada para que ela tenha lucro. Ela vai pagar alguma coisa para alguém fazer, né, que garanta a execução daquela atividade e que seja inferior ao ganho que aquela atividade vai trazer para a empresa. Então, essa relação, ela determinava, né, um conceito de parceria muito forte, né, que a gente chama de relação de trabalho, do empregado com a sua empresa. E que isso começa a mudar, né? Por quê? Porque do mesmo jeito que as empresas vão ter contratos para trabalho e não contratos de trabalho subordinados a uma legislação trabalhista, e elas vão poder encerrar esse trabalho num período aí, né, de 30 dias, mas sem aquelas verbas acessórias, né, de fundo de garantia, de 13º salário, proporcional ao integral, de férias, o próprio seguro-desemprego, né? Então, porque a ideia neoliberal, na verdade, ela é de desonerar o Estado e transferir a responsabilidade de muitas questões que hoje são estatais para a iniciativa privada. Então, essa visão da abertura, né, da possibilidade de você fazer negócios, de você ter relações de trabalho sem que haja uma relação de emprego, ela faz parte desse processo, um processo de livre negociação. Então, as empresas elas precisam se ater a duas questões importantes. Primeiro, a regularização disso, a regulamentação disso, né, para que elas não incorram em situações que vão contra a legislação e, consequentemente, se coloquem em risco. Segundo e mais importante, como elas vão buscar profissionais que sejam adequados às suas necessidades e, mais do que isso, como elas vão manter o que a gente chama hoje de retenção de talentos. Por quê? Porque a manutenção de um empregado, né, quando ele tem uma relação de emprego, ela se mostra mais um elo mais forte. Quando essa relação de emprego se transforma numa relação de trabalho, com um contrato regido não pelas leis trabalhistas, CLT, mas por um contrato regido pela lei civil, né, isso se torna mais volátil. Então, do mesmo jeito que a empresa pode encerrar o contrato, o próprio empregado pode encerrar o seu contrato com a empresa. Ele pode dizer, olha, empresa, eu não quero mais trabalhar para você. Eu vou trabalhar agora para outra empresa ali do lado, que está me pagando mais, que está me oferecendo uma condição melhor de remuneração, de benefício, sei lá o que vai acontecer, né? Então, quando a gente fala da importância da gente entender e se atualizar e evoluir na gestão de pessoas, a gente está falando disso, né? Que as empresas vão ter que desenvolver mecanismos para que ela busque, né? Que ela tenha prioridade na busca de talentos que ela precisa e que ela consiga reter esses talentos dentro da sua organização. Isso tem tudo a ver com competitividade, né? A competitividade. Por quê? Porque o vizinho dela talvez esteja sendo melhor do que ela na sua gestão empresarial e vá ganhar mais mercado, e vá ganhar os clientes que hoje são dessa empresa. Eu falei agora há pouco de planejamento estratégico e tem uma ferramenta muito importante dentro do planejamento estratégico e da gestão empresarial, que é o Balance Scorecard, né? Que ele, de uma maneira aqui bem simplista, até informal, né? Que é o nosso bate-papo, ele determina que todas as áreas da empresa são importantes porque elas funcionam como um sistema. A empresa é um sistema, com partes interligadas e interdependentes. O que uma área faz representa o resultado, o início talvez do resultado de uma outra área. E o que todas essas áreas fazem representam o resultado que a empresa busca. O crescimento, o lucro e daí por diante, né? E o Balance Scorecard, além dele dizer que o status das áreas, todas elas são importantes, né, dentro de um contexto organizacional,
ele também determina que o foco principal é no cliente. E isso, né, é uma coisa extremamente importante para a gente pensar. E mais do que pensar, né, para a gente pensar e agir. Por quê? Como eu estava falando lá, até os começos dos anos 90, o começo dos anos 2000, o nosso mercado nacional determinava o que ele queria. Não adiantava o Marcos dizer, olha, eu quero uma qualidade melhor, eu quero um preço melhor. O mercado dizia, olha, a qualidade que eu te dou é essa, o preço que eu te dou é esse. Se quer, não quer, não compre. Porque todo mundo está fazendo mais ou menos a mesma coisa. A gente tem agora uma visão, né? E a gente, às vezes a gente fala disso de consumo e a gente esquece, né? Ou não percebe o quanto novo isso é na nossa sociedade. O Código de Defesa do Consumidor ele é dos anos 90. Até os anos 90, a gente não tinha, por exemplo, validade de produto. Você comprava um produto e você abria. Se ele tivesse, sei lá, um aspecto feio, com um cheiro ruim, ele estava estragado. Caso contrário, você consumia. Né? Eu até brinquei um dia desses com eu fui comprar um vinho, né? E a moça da loja falou, olha, esse vinho tá aqui, tem promoção, é um vinho muito bom. Só que assim, ele está com data de validade até dezembro de 2021. E aí aí ela brincou e falou, mas mesmo que passe um pouco, né, ele ainda é passível de consumo. Aí eu falei para ela, nossa, quando eu era garoto, a gente testava pelo paladar, pelo olfato e pela visão, né, para saber se um produto estava vencido ou não e tal. E essa visão, né, do Código de Defesa do Consumidor, ela trouxe também uma visão de evolução do consumidor. O consumidor passou a entender que ele tem direitos. Mais do que deveres, né, no consumo, ele tem direitos. E ele passa a exigir esses direitos. E o amadurecimento desse consumidor faz com que a gente entenda, precise, né, desenvolver competências novas, né? Que a gente precise primar por uma qualidade melhor, que a gente precise desenvolver a nossa estrutura de custos de maneira que eu tenha um preço competitivo, né, de preferência menor, né, dependendo do produto, mas de uma forma geral, menor do que do meu concorrente. Porque o meu cliente, o meu consumidor, vai exigir isso de mim. Então, nessa visão, as nossas empresas têm que ser cada vez melhores, né? Elas devem desenvolver competências, devem ter dentro de si pessoas competentes que possam transformar, né? Traduzir essa necessidade do consumidor em produtos e serviços. Então, uma coisa muito importante, né, que eu falei agora há pouco, e a gente retoma, é o quanto você está preparado. Porque o mercado, né, nessa visão neoliberal, ele vai, de certa forma, expurgar as pessoas menos preparadas. Todas as atividades, elas vão ter um grau de exigência, né, de que as pessoas tenham se desenvolvido mais. Quando eu entrei na faculdade, não havia, né, a necessidade, vamos dizer assim, do mercado em você ter um curso superior. Pouquíssimas pessoas acabaram o ensino médio comigo e foram fazer faculdade. Né? Muitos foram para o mercado de trabalho e, anos depois, foram fazer faculdade porque entenderam que o mercado estava pedindo isso. E hoje a questão de você ter um curso superior, de você ter uma pós-graduação, não é só para você ter lugar no mercado. Porque o mercado está dizendo o seguinte, Marcos, você quer vir trabalhar comigo? Tá, eu exijo o curso superior, né? Eu exijo, né, se você tiver uma pós-graduação, isso vai contar mais pontos para você no processo seletivo. Eu sei lá, quero, dependendo da função, eu preciso que você tenha lá um inglês fluente, ou que você tenha um espanhol, e sei lá, alguma coisa assim. Mas tudo isso, ela só vai te dizer partindo do momento em que você tem a sua formação documentada, né? Então, a gente vai
partir sempre porque o fato de você estar bem preparado documentalmente, formalmente, né, no que diz respeito à graduação e pós-graduação, torna você elegível a participar de um processo, mas ele não garante a sua participação naquela organização, seja como empregado, ou seja como pessoa jurídica, cooperado, autônomo, ou sei lá o quê, né? O que vai garantir isso é competências que você desenvolve nesse processo educacional. A gente costuma dizer, né, na graduação, garotada, vocês não estão aqui para pegar diploma, né? Vocês estão aqui para aprender, para desenvolver conhecimento. O nosso mundo é do tamanho do nosso conhecimento. Se você conhece pouco, seu mundo é pequeno. Se você conhece muito, seu mundo evolui. E as empresas buscam hoje pessoas que tenham conhecimento para abstrair e pensar em novas e melhores formas de se fazer alguma coisa. O mundo ele evoluiu a partir desse tipo de pessoas, né? Senão nós não teríamos luz elétrica, continuaríamos aí com lamparinas, senão nós não teríamos carro, continuaríamos com cavalos, né? E assim por diante. O mundo ele evolui a partir do inconformismo. E quem não se conforma são pessoas que têm conhecimento. A gente tem, né, nós costumamos dizer que como brasileiros a gente desenvolve competências de se reinventar, né, de driblar as questões todas que acontecem aí na nossa sociedade, né, na nossa política e tal. E isso é uma competência importante e a gente tem que desenvolver essa competência, a gente tem que se reinventar. A nossa carreira, que eu falei agora há pouco, né, que a gente tinha aquela visão de carreira antiga, a nossa carreira agora somos nós que vamos construir. E se nós, eu estou falando do lado do trabalhador, mas se a gente pensar como gestor, como é que eu vou dar a contrapartida desse cara que está vindo para a minha empresa, bem preparado, com ambições de crescimento, com ambições de ganhar dinheiro, com ambições de status, né, seja profissional ou pessoal, como é que eu vou trabalhar essa questão? Então, é uma série de fatores, né? Como eu disse no começo, é tecnologia, é logística, é produção, é marketing, é gestão comercial, é recursos humanos, né? Que eu prefiro chamar de gestão de pessoas, porque recursos humanos está muito ligado a uma questão de emprego, né? Então, a gente está falando agora de um novo perfil de profissional. Então, fazendo uma referência da análise SWOT, né, onde a gente fala de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, as forças e fraquezas são aquelas coisas que são nossas. Então, a minha força, o que eu tenho que fazer? Potencializar ela, né? Então, se eu já sei alguma coisa, eu tenho que ser melhor ainda naquilo. As minhas fraquezas eu tenho que minimizar, ou seja, eu tenho que enxergar meus pontos a melhorar e trabalhar esses pontos para que eles se tornem menos importantes ou menos relevantes. As oportunidades são aquilo que o mercado, que o ambiente, né, externo me dá e que se eu estiver preparado, eu vou poder aproveitar. E as ameaças são aquilo que o ambiente externo me traz de ruim, que se eu puder antecipar, eu vou me preparar e vou ter menos problemas. Então, falando em gestão empresarial, se a gente pensar como gestor, pense, você como gestor, quais são suas forças? No que você é melhor? Né? Quais são os seus pontos a melhorar ou as suas fraquezas, para que você possa minimizá-las? Ah, sei lá, eu sou muito bom, eu conheço muito dessa área, mas eu tenho dificuldade no relacionamento interpessoal, eu tenho dificuldade no relacionamento com as pessoas. Cara, isso é fundamental. Hoje, não cabe mais no mercado pessoas que não gostem de se relacionar, né? A gente costuma dizer que nós usamos máscaras, né? Então, você está na sua casa, você está com a sua máscara de estar em casa. Quando você está com seus amigos, tomando lá um esquinho, você está com a sua máscara dos seus amigos. Quando você está no trabalho, você está com a sua máscara de trabalho. Então, mesmo que você não nasceu com esse dom de gostar de pessoas,
você precisa, sim, desenvolver essas competências de relacionamento interpessoal. Por quê? Porque um líder, ele é, ou deve ser, um gestor, né? Então, o líder, qual é o papel dele? Extrair a melhor produtividade dos seus funcionários, trabalhadores, empregados, colaboradores, como quiser chamar. E uma das formas de fazer isso, né, uma das principais questões da liderança, quando a gente fala no conceito de equipe, é exatamente isso. Né? As pessoas devem admirar os seus líderes pelo seu conhecimento, devem admirar o seu líder pela sua relação com a equipe. Né? Você consegue extrair os melhores resultados da sua equipe a partir dessa visão. Se você achar que isso não é importante, você tem vida curta como líder. Né? Então, como gestor, a gente tem que pensar nisso. E como trabalhador, a gente tem que pensar o que eu preciso estar, o que eu preciso ter, quais são minhas forças, quais são meus pontos a melhorar ou fraquezas, para que eu esteja pronto para aproveitar oportunidades que o mercado venha me trazer, que o ambiente externo venha me trazer, e para que eu me defenda das ameaças que o mercado também, né, que o ambiente externo venha me trazer. E, né, sem ser pessimista, mas sendo realista, nos meus 40 anos de experiência no mercado, o ambiente externo nos traz mais ameaças do que oportunidades. Né? Então, a gente fala que a oportunidade é um cavalo selado passando na sua frente. Se você sabe subir no cavalo e cavalgar, você vai aproveitar a oportunidade. Se você não sabe, o cavalo vai passar e quando vai passar um outro cavalo para você ter uma segunda oportunidade. Né? Então, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo e eu queria deixar uma dica, né, umas dicas para vocês antes da gente abrir para questionamentos. Cuidem das suas carreiras. Todos nós que não somos donos de empresa, eventualmente, ou mesmo que sejamos donos de empresa, nós vamos ter pessoas para cuidar. Então, cuide da sua carreira para que você seja o melhor líder, o melhor gestor. Cuide da sua carreira para que você esteja pronto para aproveitar as oportunidades de trabalho. Porque, de novo, não adianta a gente querer que as coisas permaneçam como elas eram antes. Elas mudaram, algumas evoluíram, outras involuíram. As que evoluíram vão nos trazer oportunidade, as que involuíram vão nos trazer ameaças, mas a gente tem que estar pronto para essas situações. Né? O grande conselho é: esteja pronto, anteveja o que está acontecendo. Não seja romântico nas suas relações com o trabalho, porque as empresas não vão ser românticas com você. Né? É uma questão de competitividade, de mercado, de cliente, de ganhar dinheiro, de ter lucro. Né? E isso tudo faz com que as relações humanas elas se tornem menos fortes, né? Elas se tornem relações mais pragmáticas, voltadas ao mercado neoliberal, ao mercado capitalista, que é para onde nós estamos caminhando efetivamente. Tá certo? Então, antes da gente abrir para as perguntas, né, eu agradeço a participação de todos, eu espero ter contribuído, né, com vocês sobre esse assunto. Precisando de qualquer coisa, né, conte com a gente, estamos aí no dia a dia, né, dessa loucura, dessa evolução, que a gente só tem uma certeza, que amanhã vai ser diferente de hoje. Não sei se vai ser melhor, não sei se vai ser pior, mas diferente, com certeza, eu sei que vai ser. Tá? Então, agradeço a participação de todos, espero ter contribuído e estou à disposição para qualquer questionamento, qualquer dúvida, qualquer contribuição que quem esteja participando, né, queira fazer agora. Tá bom? Um abraço a todos, estou à disposição. Aqui uma mensagem de bom papo, bom descanso.
Agradeço e desejo o mesmo. Estamos chegando no finalzinho da nossa semana, né? Muito obrigado. Espero ter contribuído. Estou sempre à disposição. Legal, pessoal. Eu deixo aí a cargo da nossa... da pessoa que está tornando isso possível, né? A Maria Fernanda, da área de marketing, para a gente dar encerramento aqui nesse nosso bate-papo. Legal. Não havendo mais perguntas, eu agradeço muito a participação de todos, agradeço muito a Maria Fernanda, que tornou isso possível, e estou à disposição. Forte abraço a todos, até a próxima, pessoal. Tchau.